Bom dia, bom dia. Vamos começar mais uma mentoria da trilha 1. Já passamos aí da metade, né, da trilha. Estamos vendo alguns conceitos do CSS. Hoje a gente vai ver posicionamento de elementos. Por isso que a apresentação é inspirada em posições. Vocês vão ver. Quando eu fiz as apresentações, eu pensava no assunto que a gente ia falar, né? E imaginava as menininhas aqui para montar. Então vamos lá. Exibição e posicionamento. De quem? Né? Dos elementos do HTML lá no nosso navegador. Então, como é que funciona o fluxo, né, do HTML? Só para a gente revisar. Porque assim, às vezes no início a gente pensa que o HTML é só aquela marcação ali que a gente faz, né, para colocar os elementos lá no site. Só que depois, quando a gente começa a aprender JavaScript e ver outros conceitos que vocês vão ver na trilha 2, o navegador se baseia todo no HTML que a gente coloca na página, né? Por isso a importância dele estar bem estruturado, de ter as tags semânticas, né? Para o navegador entender o site da gente, né? Então é muito importante a gente escrever bem um HTML, porque a gente não conseguiria renderizar um site se não tivesse o HTML, né? O CSS e o JavaScript não seriam nada se a gente não tivesse o HTML. Então é bem importante essa questão do HTML. Tem uma conversa aí até que o HTML vai virar uma linguagem de programação, né? Já tem boatos aí. Então, se isso acontecer, muitas coisas vão mudar, né? A gente vai ter que reestudar esses conceitos do HTML, né? Vai ter que reaprender, usar, enfim, eu tô esperando, tô ansiosa, né, para ver como é que vai ser essa novidade aí. Porque assim, Rafa. oi? Não, desculpa, pode concluir, depois eu pergunto. Não, pode falar, pode falar. Não, você falou do HTML virar linguagem, Uhum. mas valeria a pena, já que o Java, ele, né, tem mais funcionalidade, ou o React, enfim, depois disso. Então, eu tô esperando para ver, assim, porque o pessoal tá sempre pensando em melhorar, né, em melhorias, como o CSS, né, veio evoluindo, o HTML também, a linguagem também, o JavaScript, né. Tô esperando para ver isso. Não sei te dizer assim como se sairia o JavaScript, se ficaria só o HTML, acredito que não, né? JavaScript a gente consegue programar no front, no back, aí tem, como tu falou, né, os frameworks que a gente usa junto com o JavaScript, o React, o Vue, né, que são bibliotecas, que é uma forma um pouco diferente da gente programar, né? A gente cria componentes, vai criando partes do site, né, com os frameworks. Mas assim, só para comentar com vocês que o pessoal está falando aí que quer mudar o HTML, né? Então vamos esperar para ver o que vai acontecer. Então, falando do HTML, o fluxo dele, né? Um navegador renderiza os elementos de um documento HTML que não possui CSS da esquerda para a direita e de cima para baixo, né? Então, por isso que conforme a ordem que a gente vai colocando os elementos ali no nosso HTML, eles vão renderizando lá no navegador depois, né? Na mesma forma, na mesma ordem que existe no documento. Isso é chamado de fluxo de elementos do HTML. E aí, para mexer nesses elementos, a gente usa o CSS, né? Porque vocês viram lá no início que conforme vocês iam colocando as coisas lá no HTML de vocês e renderizando, eles iam aparecendo lá no CSS. No CSS lá no navegador. Mas sem posicionamento, né? Sem cor, sem tamanhos definidos, né? Todos com o tamanho padrão que eles têm. E aí, para começar a movimentar esses elementos do HTML lá no nosso navegador, a gente tem alguns recursos, né? Por exemplo, as propriedades para ajustar a posição deles no navegador.
A gente não está falando de display aqui, né? A gente está falando só do posicionamento individual de cada elemento, de como a gente pode posicionar os elementos de forma individual lá no site. Já na próxima mentoria, se eu não me engano, a gente já vai ver o Flex, que aí sim, na verdade, que aí sim é display, né? Que a gente mexe no display, que a gente consegue mexer em vários elementos ao mesmo tempo. A gente, falei que a gente não falou de display, na verdade a gente já usa, né? Sem dizer para o navegador que está usando, que é o display block, que é um display padrão que os elementos já têm. Né? Algumas coisas já é por padrão colocadas. Mas a gente vai ver que a gente pode mudar isso. Mas hoje a gente vai falar dessas propriedades, né, para ajustar a posição dos elementos no navegador, que é o position. Aí a gente vai falar um pouquinho desse display, né, para vocês entenderem por que vocês já usam, por que ele já tem um display padrão, o z-index, o float e o clear. Então, a posição padrão de um elemento pode ser alterada definindo sua propriedade de posição, de position, né? A propriedade position pode ter um dos 5 valores. Ela pode ter a posição estática, que é a padrão, né? Quando a gente já cria o elemento, já tem essa posição estática. A relativa, absoluta, fixed e stick. A gente pode mudar ele para alguma dessas propriedades aqui. O position relative. Depois eu vou mostrar no código para vocês entenderem melhor, né, como isso funciona na hora ali, né, no código. Então, a posição relativa. Uma maneira de modificar a posição padrão de um elemento é definindo sua propriedade de position como relative. Esse valor permite posicionar um elemento em relação à sua posição estática padrão na página da web. Então, por exemplo, o verde aqui, eu estou dizendo, porque assim, por padrão, quando a gente coloca um elemento, ele fica sempre à esquerda, né? De cima para baixo à esquerda. Vocês devem ter notado que quando vocês colocam alguma coisa no navegador, ele se posiciona como essa azul aqui, né? À esquerda. Então, eu posso mudar esse posicionamento dele, dizer que ele vai ficar um pouco mais para um lado. E aí, para ele ficar um pouco mais para o lado, eu consigo mudar as propriedades de top, bottom, left e right. Né? Então, eu consigo dizer que ele vai ter um top de 50 pixels, né? A distância de cima para baixo, e à esquerda um left de 120. Vocês já fizeram o Box Model, né? Lembram que o Box Model tem as propriedades de margem, de padding, né? As bordas. Então, a gente consegue mexer nessas propriedades aí para ajustar o posicionamento de forma relativa. Depois, a absoluta. Quando a posição de um elemento é definida como absolute, todos os outros elementos da página ignorarão o elemento e agirão como se não estivesse presente na página. Então, eu posso definir também um elemento dizendo que ele é absoluto. Ele vai ficar como se ficasse por cima de outros elementos. Né? A gente vai rolar a página e esses elementos vão ignorar ele. Depois no código vocês vão conseguir ver melhor nessa propriedade. Mas ele fica de forma absoluta por cima, né? Então, por exemplo, se eu quero deixar uma imagem absoluta em cima de todos os outros, eu vou rolar o site e aquela imagem vai ficar sempre ali por cima, por exemplo, né? Sempre aparecendo. Depois a fixa. Podemos fixar um elemento em uma posição específica na página, independentemente da rolagem do usuário, definindo sua posição com o fixed e acompanhando com as propriedades de deslocamento familiares. Então, o fixo, normalmente, eu posso deixar um rodapé fixo ou um menu, né? Fixo, para a gente sempre ficar enxergando ele. Então, eu vou rolar a página e aquele elemento vai ficar sempre fixo no mesmo lugar. O stick. O valor stick é outro valor de posição que mantém um elemento no fluxo do documento à medida que o usuário rola, mas permanece em uma posição especificada à medida que a página rola ainda mais. O stick é como se ele ficasse grudado, né? Eu sei que assim fica ruim de visualizar, mas eu já vou mostrar para vocês no código.
ele fica sempre aparecendo ali. A gente rola a página, ele rola um pouquinho. Sabe quando a gente tem aquele botão na página assim de topo? Então a gente vai rolando a página e parece que ele fica grudado ali, ele sobe um pouquinho, mas ele não sobe tudo, né? Ele fica sempre aparecendo, como se ele tivesse grudado em cima do site. Observe que os elementos posicionados estáticos e relativos permanecem no fluxo normal do documento. Quando o usuário rola a página, o elemento pai, esses elementos também rolam. Os elementos posicionados como fixos e absolutos são removidos do fluxo do documento. Quando um usuário rola, esses elementos permanecerão em sua posição de deslocamento especificada. Essa seria a principal diferença entre essas 4 posições. Depois a gente tem o z-index. A propriedade z-index controla o quanto um elemento deve aparecer para trás ou para frente na página da web, quando os elementos se sobrepõem. Isso pode ser pensado como a profundidade dos elementos, com elementos mais profundos aparecendo atrás de elementos mais rasos. Ele dá uma impressão de 3D, assim, né? Parece assim que um está bem mais atrás e o outro está mais na frente. Não sei se vocês conseguem perceber aqui o verde e o azul, que o azul está mais à frente e esse outro verde aqui está mais atrás, porque se eu coloquei a propriedade z-index 1, né, para dizer para ele ficar à frente dos outros. Mas no código fica mais claro, né? Desculpa. Depois eu tenho a propriedade float, que é comumente usada para envolver o texto em torno de uma imagem. Então, se eu quero colocar uma imagem com um texto ao lado, normalmente eu uso o float. Normalmente por quê? Porque eu também tenho outras propriedades do display, que é o Flexbox, depois que vocês vão ver, que a gente acaba deixando esses posicionamentos de lado, né? Porque ele fica mais... é mais difícil de trabalhar posicionando o elemento um por um, né? Lá com o Flex, depois vocês vão ver que eu consigo posicionar vários elementos ao mesmo tempo. Mas esse aqui existe, né? De repente, em algum momento lá em específico, tu quer mexer em apenas um elemento e aí sim a gente usa essas propriedades, né? E claro, né? Tudo que a gente vai aprendendo no CSS vira um conjunto, né? Eu posso usar tudo misturado depois. Não tem uma regra assim, se usar esse, eu não posso usar aquele, né? Cada um vai ter uma lógica e um jeitinho de fazer que pode fazer a combinação desses elementos, né? A gente aprende todos eles na trilha para vocês depois, na hora de construir o de vocês decidirem, né, qual vocês acharam que ficou melhor ali, qual vocês conseguiram usar, quais vocês pensaram, né, que poderia usar. Por isso que não existe certo ou errado, né? Rafa, estou fazendo certo aqui no início. Não estaria fazendo certo se não estivesse aparecendo do jeito que tu quer. Mas se tu conseguiu posicionar o elemento da forma que tu quer, tá certo, né? A forma que a gente está vendo. A gente não está pensando em responsividade ainda, né? A gente está começando a construir. Que aí depois, claro, conforme a gente vai estudando, né? Conforme a gente vai praticando, a gente vai vendo que algumas coisas ficam mais fáceis fazendo de outra forma, né? De repente, tu fez de uma forma, tu descobre que se tivesse feito de outra ficaria mais fácil. Mas faz parte da trajetória da gente, né? A gente não nasceu sabendo, a gente vai aprendendo aí com a prática, como tudo, né? Na vida da gente. Então, o float é geralmente definido usando um dos valores. O float, eu digo que alguma coisa vai navegar à direita, navegar não, flutuar, à direita ou à esquerda. Então, eu posso ter um elemento como esse verde aqui e dizer que esse laranja vai flutuar à direita, à right, né? Desse outro elemento. Ou vice-versa. Posso ter um elemento laranja e dizer que o verde vai flutuar à left, né? À esquerda. E aí os displays, né? Relação entre displays e position. O display define como os elementos se comportam em termos de layout básico, enquanto o position define onde eles estão localizados dentro deste layout. Usar display block ou display inline block com diferentes valores de position
permite criar layouts complexos e flexíveis, adaptando-se às necessidades específicas do design da página. Antes de aparecer o Flex e o Grid, se usava só o Position, né, combinado com os displays. Então, essa combinação de display e position é fundamental para o design responsivo e a criação de interfaces de usuário. Aí, de novo, né, claro que depois veio o Flex e o Grid, que deixou isso mais fácil, né? Não é tão simples a gente conseguir deixar um site responsivo, né, que é se adaptar a todos os tamanhos de tela com um position. Então, falando em display, né, então a gente tem o display inline, então ocupa apenas a quantidade de espaço necessária para exibir seu conteúdo, não exibindo uma nova linha após cada elemento. A altura e a largura desses elementos não podem ser especificadas no documento CSS. O display block, que já por padrão ele já coloca os elementos, né, como display block. Alguns elementos não são exibidos na mesma linha que o conteúdo ao seu redor. Sua propriedade widget também pode ser definida. E a combinação dos dois, que é o display inline block. A exibição de bloco em linha combina recursos de elementos de bloco em linha. Podem aparecer um ao lado do outro e podemos especificar suas dimensões usando a propriedade largura e altura. Em outras palavras, o que é isso, né? Por padrão, o display, que é o posicionamento dos elementos, quando a gente está criando a página, eles são block, né? Vão ficando um abaixo do outro, né? Coloquei um content aqui, sei lá, coloquei uma div, depois coloquei um P, coloquei um H1, né? Coloquei outra div. Conforme eu vou colocando, eles vão ficando um embaixo do outro. Se eu digo lá no meu CSS que o display é inline para esses elementos, né? Imaginem que a gente tem isso aqui tudo dentro de um container, né? Coloquei uma section lá e dentro dessa section eu coloquei essas 4 divs aqui, por exemplo. Eu falei que era um P, mas vamos imaginar que é um container, né? Uma seção, essa parte de trás e 4 divs dentro. Se eu digo que a seção, se eu não colocar display nenhum na seção, por padrão ela vai ser block. Então ela vai colocar os elementos um abaixo do outro. Se eu for lá no CSS e falar que minha seção tem o display inline, o posicionamento desses elementos já vão mudar. Já vão começar a ficar um ao lado do outro até que caibam aqui na linha, né? No momento que não cabe mais, eles quebram para a linha de baixo. E o inline block, ele já posiciona os elementos um ao lado do outro, só que preenchendo todo o espaço, né? Deixando um espaço mais padrão. Então, o que é o display, né? É a forma que a gente vê as coisas, né? Que a gente dispõe as coisas lá no navegador. E por padrão ele é block. E aí o conteúdo vai estar lá no Moodle. E sigam lá nossas redes, né? Nosso Instagram, que tem sempre uma mensagem para vocês. Agora vamos ver isso aqui no código, né? Eu sei que assim, teórico fica meio estranho, mas vamos ver aqui. Como é que isso se comporta no código, né? Que acontece isso no código? Como acontece isso no código? Oi. Nossa, eu vou te falar, você é muito boa de layout das coisas, assim, das imagens. Eu adoro. Nossa, cada vez que tem aula, tem um desenho legal, a forma. Você é muito boa de UX, né? Eu acho que é. Das apresentações, tu diz? Isso, das apresentações. Muito, muito bom. Obrigada. Tento me inspirar no assunto, né? E aí, para chamar atenção, né? Com as imagens. Então, vamos lá. Vocês estão vendo o meu Visual Studio aí? Sim? Sim. Então, vamos começar com o display estático aqui. Na ordem que a gente viu, né? Vou renderizar aqui. Para ver se vocês percebem, né, essas diferenças que a gente estava comentando. Aqui. Então, o estático em português significa estático e trata-se do valor que já vem por padrão quando criamos elementos do navegador, né? Aqui tá.
Eu perdi ali. E é o mais utilizado de todos, pois, como dito acima, trata-se do valor que já vem por padrão quando temos elementos no HTML. Seu comportamento, como o nome sugere, é ser estático. Ele apenas segue o fluxo junto com os outros elementos da página, normalmente tendo o canto superior esquerdo como referência. Então, estático, né, não tem nada de novidade. Então, aqui eu tenho uma div pai, que tem um filho, que tem outra div como filha dentro, né? Por que eu estou falando de pai e filho aqui também, só para a gente se orientar, né? Quando a gente está escrevendo HTML, o que a gente coloca dentro, por exemplo, eu tenho uma div e outra div, né? Aqui até essa div ficou aqui, vou botar ela aqui para a gente enxergar essa div melhor. Acho que não melhorou. Mas assim, eu tenho essa div e essa outra aqui, né? Tenho duas divs. Essa div aqui eu coloquei uma classe chamada pai e a div de dentro uma classe chamada filho, só para diferenciar uma da outra. Porque no HTML tudo é visto como pai e filho, né? As divs que estão mais externas, por causa daquela árvore do DOM, né? Não sei se vocês lembram, lá no início a gente comentou, a gente vai falar de novo isso depois mais adiante, caso eu não tenha comentado, mas é a estrutura, né, do HTML. Então, aqui está dentro é filha sempre da que está mais externa. Então, por isso, pai e filho. E alguns posicionamentos, eles se baseiam no seu pai, né? Se ele está dentro do pai, ele, conforme o posicionamento que eu colocar nele, ele vai se basear no pai para se posicionar. Se ele não estiver dentro de ninguém, o pai vai ser o body, né? Se eu não especificar aqui quem é o pai e quem é o filho. Então, por isso que aqui o pai está branco, né? E o filho está roxo e o pai está branco, só para a gente identificar. Então, como é que eu deixei esses quadradinhos também, só para relembrar, né? Tenho duas divs, como são duas divs iguais, para diferenciar elas, eu coloquei classes, né? Lembro do ID da classe. O ID eu uso para especificar de forma única e a classe eu uso em mais de um lugar, né? Eu posso repetir usos da mesma classe em vários lugares. Do ID, não. O ID ele tem que ser único, né? Para eu dizer que eu quero pegar exatamente aquele elemento na página. Então, aqui meu body tem um cinza, né? Sem margem, sem padding, uma altura de 180 e uma largura de 240, tá? Só para eu conseguir rolar aqui. O pai também eu construí uma caixinha de 300 por 300, com um background branco, com a posição padrão estática, né? E um topo de 20 pixels, mas nem aparece o topo aqui, né? Ficou colado lá em cima. E o filho, uma largura e uma altura e um background roxo. E o texto aqui, um pré. Essa tag pré é para eu mostrar esse texto dessa forma na página, né? Não está dentro de uma seção nem nada, só é uma pré-configuração de um texto que eu quero mostrar, tá? Só para mostrar ele dessa forma aqui na página. Então, a posição estática não tem mistério nenhum, né? Como ela está dentro do seu pai, ela vai se posicionar sempre à esquerda em cima. Esse é o padrão do posicionamento estático. Depois, a gente viu que ele seguia a mesma ordem, acho que o absolute, né? A posição absolute. Vocês não olhem meu HTML, que ele fez umas gambiarras aqui, né, para deixar o texto mais para baixo. Vocês vão ver aqui como a configuração ali das divs é a mesma, né? Também com a div pai e a div filho, que é a mesma coisa. Então, o que é o absoluto? A posição absoluta, né? O position absolute, ou posicionamento absoluto, em português, possui dois comportamentos diferentes. O primeiro é quando o elemento com essa propriedade possui um elemento pai de valor diferente do estático. Nesse caso, ele terá este elemento pai como referência para ser posicionado. Todo elemento pai que tiver qualquer valor de posição
menos o estático será a referência para posicionar o elemento absoluto. O segundo comportamento é quando o elemento position absolute não tem elemento pi, ou este elemento pi possui posição estática. Nessa situação, ele irá ignorar esses elementos e será posicionado a partir do canto esquerdo superior do documento, podendo até mesmo sobrepor a eles. O que isso quer dizer? Como aqui eu tenho um elemento pi que é o rosa, né, o pi está rosa, eu estou colocando o filho, né, como um posicionamento absoluto em relação ao seu pai. Então, como diz aqui o texto, né, quando eu definir ele como absoluto, eu tenho que dizer em quem ele vai ser, né? Absoluto relativo a quem, por exemplo. Normalmente, quando eu uso absoluto, o elemento pai tem que ser relativo para eu poder posicionar. Se eu não tiver um pai para ele se basear com absoluto, ele vai ficar sobre todos, né? Como ele não tem ninguém para se esqueci a palavra, para ter como referência, ele vai ficar por cima de tudo. Mas, por exemplo, aqui, o azul está absoluto sobre o elemento rosa. Então, ele ficaria por cima, né? Se eu tivesse uma imagem que ficaria por cima de tudo que estaria escrito lá no rosa. Então, o absoluto é absolutamente em cima de tudo, né? É ele que vai aparecer primeiro de tudo aqui. Depois o fixo. O fixo, como o próprio nome já diz, acho que você já consegue imaginar. Então, fixo em português significa fixo, faz com que o elemento que recebeu essa propriedade não se mova na tela, mesmo que uma página tenha rolamento. Ao utilizarmos o rolamento para a esquerda e direita ou para cima ou para baixo, o elemento não vai se mexer. Então, vocês viram que aqui eu rolei para o lado, né? O elemento continua fixo aqui. E se eu rolar a página para cima e para baixo também, ele continua fixo no mesmo lugar. Então, se a gente quer que alguma coisa fique fixa aparecendo, né, conforme eu rolar a página para um lado, para o outro, ou para cima e para baixo, posso fixar, né? Posso fixar um rodapé, por exemplo, né, e rolar daí o conteúdo da página, ou um menu, né, para sempre a pessoa que estiver rolando a página ficar enxergando o menu. Então, conforme vai rolar, o menu vai ficar fixo lá em cima, né? Aqui eu estou mostrando com duas divs, né? Mas aí vocês pensem no que isso ficaria bom no site de vocês, né? Como isso aqui funcionaria em algum lugar do site de vocês. Depois o float. O float, então, como eu falei, né? A gente pode fazer alguma coisa flutuar à direita ou à esquerda. Então, aqui o float é uma propriedade usada para posicionar elementos em um container, fazendo com que o conteúdo adjacente flua ao redor dele. Originalmente foi projetado para formatar imagens em torno de textos, mas também pode ser usado para layouts. O que é o container, né? Se a gente olhar o código aqui, sabem o container lá do Porto, né? Que tem vários containers. Qual é a ideia do container? É uma caixa, ser uma caixa grande que tem outras coisas dentro, né? Então, por isso a ideia de container. Aqui eu tenho um container chamado elemento exemplo, né? Não serviu muito de exemplo, mas assim, eu poderia ter algum container que ficasse por fora de tudo isso aqui, né? Para abraçar todos esses elementos aqui que eu tô usando. Porque eu estou usando duas classes, duas divs, né? Uma roxa e uma vermelha, e estou fazendo elas flutuarem. Por exemplo, aqui, a roxa está flutuando à esquerda, né? Se eu tirar esse float left, ela volta para o posicionamento padrão dela, que é o block, que é o display block. E aí os outros elementos vão continuar abaixo dela, né? Como eu digo que ela está flutuando, os outros elementos conseguem se posicionar ao lado aqui dessa roxa. A vermelha está flutuando à direita. Se eu tirar o float right aqui,
ela vai ir para trás da roxa, né? Ela não sumiu aqui da tela, ela está atrás da roxa, que é o posicionamento padrão, né? O estático lá, que é sempre começar na esquerda do site. Então, por isso que quando eu mando ela flutuar, ela aparece de novo lá do outro lado. Tá? E seria basicamente para isso, né? Para flutuar à esquerda ou à direita que a gente usa esse float. Depois o stick. O stick é interessante, a gente vê bastante o stick. Agora vocês vão saber quando vocês olhar o site quem é o stick. Então, o position stick em português significa pegajoso ou colado e é parecido com o fixed, porém com uma diferença, que em vez de ficar fixo em relação à tela, ele fica fixo em relação ao rolamento da página. Viram que aqui rolando para o lado, ele rola um pouquinho, né? Aí chega num ponto que ele fica preso. Se eu rolar a página para baixo também, ele também, ó, o texto sumiu lá, né? E ele deu uma roladinha e ficou parado ali. Então é como se ele tivesse colado em alguma parte do texto, né? Do texto, do site. Aí depois que esse espaço de colagem termina, ele fica aparecendo, por isso que ele parece que é o fixed às vezes, né? Mas, assim, a intenção do stick é quando eu usar ele, ele é ficar sempre aparecendo na tela, né? Conforme eu role a página, para cima ou para baixo ou para o lado, ele nunca desaparecer, né? E dá esse movimentinho, né? Com o fixed, vocês viram antes que ele não se movimenta, ele fica literalmente colado, né? Em uma parte do texto. Depois, eu tenho o Z-index. Aqui, vamos... Podem perguntar, tá, Gurias, se eu estiver indo muito rápido aqui. O Z-index, aqui eu tenho uma imagem, né? E um P, que é um texto. E estou dizendo que essa imagem tem a posição absoluta, só que o Z-index dela é -1. Então, olha só, o -1 ele põe para trás dos outros elementos, né? Então, a imagem aqui, ela tá atrás do texto. Se eu deixar o Z-índice como 1, ela vem para frente, né? Ela fica por cima do texto que estava em cima dela. Então, isso que o Z-index faz, né? Leva o elemento mais para trás ou mais para frente uma tela. Mais para trás, a gente normalmente usa o -1 para dizer para trás ou para frente, né? Se a gente tiver dois elementos. A gente pode usar o Z-index com mais elementos, que daí seria assim. Que eu tenho uma div com 3 cores, né? Uma verde, uma amarela e uma azul. Então, aqui a azul é a terceira, então é a que está mais para frente, a verde é a segunda, e a azul e a vermelha é a primeira, é a que está mais atrás. Então, não necessariamente eu preciso usar valores negativos, né? Eu posso usar só valores negativos. Aí eu vou inverter a ordem aqui, vou dizer que a vermelha vai ser o 3, o verde vai continuar o 2, e o azul vai ser o 1. Ó, o azul ficou lá para trás, o verde continua no meio e o vermelho na frente. Se eu disser que o verde agora é o terceiro, ele vai ficar mais na frente dos outros. E assim por diante, né? Eu consigo, então, definir aí o posicionamento de elementos com o Z-index. Posso mudar a ordem, né, que eles aparecem na tela, conforme eu mudar aqui. Vou dizer que o verde, se eu falei que um azul é 1, então é o mais de trás, o verde agora está na frente, o vermelho é o segundo. Vou mudar o azul para segundo, daí eu posso brincar aqui. Não mudou nada porque o verde está em cima, né? Vou mudar esse aqui para... Aí o vermelho vem para frente. Por que o vermelho não vem para frente? Porque é o primeiro, o verde é o terceiro, o azul é o segundo. Porque o verde ainda continua mais na frente, né? Só vai aparecer se eu mudar ele para frente.
E aí, assim, a gente vai brincando com os posicionamentos dos elementos. Aqui mudou, tapou até o... Como os dois estão... Como o verde e o azul estão na posição 2, um ficou em cima do outro, né? Por isso que a gente não vê. E se eu botar os mais para trás, aí vai aparecer uma bordinha aqui. Certo? O que acharam dos posicionamentos? Mas aí, assim, né? Pensem que eu não consigo fazer tudo isso em todos os elementos do site, né? Isso vai ser muito cansativo e vai chegar um ponto que isso não vai dar certo. Então, por isso que eu tenho que o position eu uso em determinadas situações apenas. Quem é que levantou a mão primeiro? Osíris. Fala aí, Osíris. Não estava vendo antes. É. Diga qual a tua dúvida. Eu não estou te ouvindo se tu estiver falando, tá? Osíris, tu quer falar? Tu tá com a mãozinha levantada? Tu tá com o microfone aberto, mas a gente não tá te ouvindo. Não? Ah, então tá. Lisandra, tu quer falar alguma coisa? Quer perguntar? Também tá com a mãozinha levantada? Bom dia, professora. Bom dia. Então, eu tô com um problema muito sério no meu site, que você me desculpa se eu não souber te explicar, mas eu vou tentar, né? E que nessa aula já me deu uma luz muito grande. O meu problema é justamente, eu tenho um banner no meu site e eu não conseguia de jeito nenhum colocar ele pro fundo e botar o restante na frente do banner. E aí agora eu vi na aula que de repente é o caso desse Z. Seria esse, ele ficaria no fundo, a imagem, e acima da imagem eu teria o logo com os né, menu, no caso, o logo e o menu. Eu quero jogar o banner no fundo e o logo e o menu na frente. Seria o caso desse Z-Index? Talvez, que nem eu te falei, né? Não existe o certo e errado, mas também tu poderia fazer o header, né? Seria o espaço do banner ali, do cabeçalho. É uma ideia, tá? Se alguém tem outra aí e fez diferente, pode falar depois. E aí tu colocar a imagem como background image. A imagem como background image. Isso. Aí quando tu usa o background image, daí é 2 pontos, URL, e aí dentro dos parênteses da URL tu coloca o endereço da imagem, ou a imagem. Que aí a imagem vai ficar por trás de tudo que tiver no header. Ah, entendi. Aí fica o logo em cima, fica o menu. Não sei se alguém fez diferente, quer falar para a Lisandra? Mas assim, seria assim, mais ou menos, né? Aí ela vai ficar de fundo de tudo que tu colocar em cima do header. Que tu colocar dentro do header. Entendi. E no caso, no HTML, eu colocaria como? A imagem. A imagem, tu vai ter ela num... Deixa eu ver se eu tenho um projeto aqui para te mostrar. Não tenho nenhum. Vou criar um outro aqui. Index 3.html. Tem a estrutura normal, né, do HTML. Deixa eu só... Fica ruim de ver assim. Aí, dentro do body, que assim, a gente tem esse head, que são as informações para o navegador. Certo. E aí, dentro do body, tu teria a tag header. Sim, sim. E aí, aqui dentro do header, o nav, né? Para navegação, os itens do menu lá. Sim. As âncoras, né? Que a gente usa, as âncoras. Né? A Oi, por exemplo. O home, né? Sem imaginação. Home, sei lá, contato, né? Outro lá aqui, só para criar uma estrutura. Um contato. E aí, sei lá, antes do nav aqui, tu poderia ter a imagem do logo, né? Um logo. Uma imagem, daí aqui seria o logo, tá? Não vai aparecer nada porque eu não tenho aqui. Certo. E aí no CSS, eu vou fazer junto aqui, tá? Dentro do head aqui. Lá no style,
Vou usar essa imagem que eu tenho aqui, não vai ficar boa, tá? Mas Tá. só para mostrar. O que eu teria aqui, ó. Nada, né? É só meu menuzinho aqui, né? Pequenininho lá. Mas aí aqui dentro no Style, eu usaria um background. Aliás, tem que dizer em quem, né? No meu header. No meu header, eu teria um background. Image, que é diferente do background, né? É para colocar uma imagem. Sim. Aí eu tenho que descrever o URL, essa propriedade URL, e aqui eu vou colocar uma imagem. Eu tenho essa imagem da árvore aqui. Ó. Ele vai colocar a imagem como fundo, só que aqui eu tô com o meu background pequenininho, né? Vou botar uma altura aqui. Um Reddit 300 px. Ó. Como a minha... Daí ficou em cima, tu viu? Ela fica por trás. Então, se eu escrever qualquer coisa aqui, eu vou botar um P aqui no meu... Só para mostrar, né? Um Loren. Ó, a imagem fica de fundo. É que essa minha imagem é muito pequenininha, por isso que ela duplicou. Não, tá ótimo. Já me ajudou muito. Já. Eu estava apanhando muito com essa imagem atrás. Eu, nossa, não acredito, não conseguia. Mas agora já me ajudou muito. Tá, deixa eu só ver se o cover aqui resolve. Ó, o background cover, ele tira aquela duplicação da imagem, ó. Só que essa imagem tá ruim aqui. Deixa eu ver se eu repeat. Só tô testando aqui, né? Porque de repente isso pode acontecer contigo. Tá. Um background repeat aqui. Vou dizer que ela não repeat. No repeat. Ó, para ela não repetir. Certo. Que dependendo da imagem que a gente coloca, ela fica se repetindo, né? Então, esse cover aqui é para ela tentar preencher todo o espaço, só que aqui, como é uma imagem muito pequena, ó, esticou demais ela, né? Entendi. E o no repeat é para ela não se repetir, para tu usar só uma. Aí, claro, depois tu pode centralizar, né? Sei lá. Tá, Aí não, tu mas manipula já outra imagem. o principal já me ajudou. Obrigada, Paela. Imagina. E assim, a gente tem que ir brincando ali, né? Tem que ir testando para ver o que... isso aqui é o que eu quero. Isso aqui já não é exatamente o que eu quero, né? E assim a gente vai construindo. Certo? Mais alguém aí com dúvida? Não? Tudo dominado, tudo certo? A gente vai tendo... Tu não tá ouvindo, Osiris? Vocês estão me ouvindo, gurias? Tá. Tá, que tu não tem dúvida, Osiris, tá tudo certo, é isso? Tá. Tu não consegue escrever ali no chat? Porque não tá saindo teu som. E o Teams hoje tá danado, né? O Teams tá... A Luana escreveu aqui. Não pode fazer meu da pedra porque o tamanho das minhas páginas variam. Elas ficam curtinhas e outras têm que dar escuro. Eu queria que ele ficasse grudado sempre no pé da página. Posíamos hoje no bolo. Pois é, Luana. Foi sofrido, então, que nem eu falei, né? Não tem o certo e o errado. A gente vai tentando ali e descobre. Tu descobriu o container agora, né? O container sempre a gente usa ideias, principalmente agora quando a gente for ver o Flex, vocês vão entender melhor essa ideia de container. Que é a gente colocar, por exemplo, ali, criar um header, né? Dizer que o header é o container, por exemplo. E aí dentro daquele container eu vou ter um logo, vou ter um menu nave, né? Vou ter todos os elementos só do header lá, e daí eu transformo o header em container para poder manipular as coisas que estão só dentro do header, para não mexer nas outras coisas, né, que estão no restante do site, porque a gente exercita a paciência, né, porque às vezes assim, tá tudo bonitinho, daí tu vai botar uma coisa lá, daí puxa, bagunça o resto, né, bagunça o outro lado.
E assim a gente vai, aí tem que redefinir aquilo que a gente bagunçou, e assim a gente vai. Rafa, tá me ouvindo Diga, agora? agora sim, sim. Ah, troquei pro celular porque no computador não tá indo. É, uma pergunta ali, quando você Uhum. usou a div pai e a div filho, Uhum. aí você usou a div e colocou um class pro pai e um class pro filho, né? Sim. E isso. Aí, por exemplo, se eu quiser usar essa class, como a class eu posso repetir, eu Uhum. posso pegar, tanto faz o filho ou o pai separadamente para usar, ou eu tenho que sempre usar um filho dentro desse pai? Eu só fiquei na dúvida disso. É que assim, aqui eu especifiquei pai e filho para a gente saber quem é o pai, né? Quem era Uhum. o elemento que era o pai, só para a gente enxergar mesmo. Né? Para a Sim. gente enxergar quem é o pai, que é o rosa, e quem é o filho. Porque se eu tirasse a cor aqui, ó, tirar a cor. Se eu tirar a cor, vai ficar tudo cinza, eu não vou enxergar. Né? Certo. Então, por isso que eu Entendi. defini essa classe pai, só para eu enxergar a qual elemento esse outro azul aqui estava se Ah, pegando a então só referência para para ficar posicionamento. absoluto. Certo, só para posicionamento. Então, mas eu poderia repetir a classe pai se eu quisesse, pegar esse rosa e usar em outro Sim, lugar, vamos supor. Eu poderia sim. repetir normal a classe rosa. Vou colocar no pré aqui, ó. Não, aqui não vai funcionar aqui. Pré.py, vamos ver. Aqui no meu HTML aqui. Aqui. Um class. E vou botar como é que eu chamei ela de pai só. De pai. Ó, como ela tem uma medida, né? Ela vai aplicar a Aham. mesma estilização aqui nessa parte do elemento. Que assim, eu posso chamar de qualquer coisa, né? Eu chamei de pai e filho aqui só pra gente Sim. ter a noção de quem era quem. Mas assim, tu pode chamar a classe do que tu quiser. E qual é a Tá. ideia da classe? É que ela vai repetir, né? A estilização que tu criou no CSS, ela vai replicar em outro lugar. Com a ID, Perfeito. com a ID a gente não pode fazer porque o ID ele tem que ser único. Então eu não repito a É. ID, mas aí a Teria classe que mudar sim. de nome, né? Fazer um outro ID. Isso, outro nome. Para quando eu Tá. for usar, ser exatamente aquele ali, né? Aquele Certo. único ali. E a outra pergunta, só para não tomar tempo seu, Não é é capaz. assim: o Z, quando você colocou o -1, que ele ficou ali por trás, ele vai para mais do que -1, por exemplo, -2, ele vai ficando mais transparente ou não tem nada a ver isso? Não, transparência não é no Z-index, é só posicionamento. Se eu botar o -2 aqui, como são só dois elementos, ó, vou botar o Tá. -2 aqui. Ele vai dar a mesma, vai ter o mesmo efeito que o -1. Ah, legal, tá bom. Não. Entendi. E o 3, Ah, e você, quando você colocou 1, 2, 3, é porque tinha três figuras, e aí elas pra, foram se sobrepondo, entendi. isso, para definir o posicionamento dessas três divs aqui, né? Ó, aqui, Perfeito. as divs aqui são com IDs, ó. Então, cada uma tem a sua cor específica, né? Certo, perfeito. Obrigada. Para deixar mais opaco é a propriedade opacity. Deixa eu ver aqui o que eu poderia deixar opaco aqui, mais opaco. Aqui, acho que nessa aqui. Na imagem aqui, é o opacity. O opacity vai de 0 a 9. Então, se eu disser que ele é 0,5, ó, ela ficou mais apagadinha, né? Ah, legal. Aham. 0,9 mais escura, 0,1 quase transparente, ó, só parece um galinho. Então, para Ah, transparência legal. é esse opacity. Se vocês quiserem deixar alguma coisa, né, mais apagadinha, mas ele vai de, aí se eu deixar 1, né, é a cor total dele. E aí a variação é de 0 a 1. Então, por isso 0,1, né, 0,5. Aí eu consigo controlar aí a Perfeito. opacidade. Que tem, né, eu lembrei agora, que nem tu falou ali o banner, né? O banner, ele é um pouco mais apagadinho. Aí você pode usar esse opacity para deixar essa imagem um pouco mais opaca, né? Boa.
Obrigada. Não deixar a cor tão viva. Certo? Mais alguma coisa? Que essa é a ideia da mentoria ao vivo, né? A gente ir tirando as dúvidas que vocês têm durante a execução, né? Estão lá a semana estudando e tal, aí surgem as dúvidas, daí você tem que aproveitar para tirar. Ô, Rafa, então, só mais uma pergunta. Você estava fazendo ali, mas estava dentro do HTML, aquelas estilizações. Mas isso, por exemplo, eu poderia levar tudo para um CSS. Uma Sim, página do CSS. o ideal é que tu tenha o arquivo CSS separado. Ainda mais no site, né, que ele vai ser grande. Ali eu só coloquei junto para a gente poder enxergar tudo ao mesmo tempo, ali, para não precisar ficar trocando de tela. Sim, tá bom. Mas o ideal é a gente criar o externo e chamar ele. Tá bom? Mais alguma coisa? Por mim, ok. Obrigada. Certo. Se é isso, então, vou encerrar. Um bom início de semana. A gente tem um feriado na quarta aí de novo, né? A Dia da Consciência Negra. Então, mais um diazinho aí, né, para a gente poder estudar, para colocar as coisas em dia, para quem trabalha fora, né, e tá na correria aí. E é isso. Uma boa semana e nos vemos segunda-feira de novo. E vamos lá, né? Vamos ver esses sites bem lindão aí no final. No final, lá no dia das apresentações. Eu já começo a ficar ansiosa já para saber. Os quadros de vocês, que coisa mais linda aquela tarefa, né? Como fica bonita, como eles ficam bonitos, né? Cada um assim pensando em alguma forma diferente de fazer, né? Acho muito bonita aquela atividade. Certo? Então, um beijão e Obrigada. nos vemos segunda-feira. Tchau, tchau.